quando a doutora Cláudia me convidou para falar sobre o evento, estar aqui hoje, participar, eu fiquei, confesso que, bastante emocionada, né? Porque uma parte da história da Quantum também faz parte da minha história. Então, eu iniciei a minha história há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu comecei o meu processo biográfico. E um dos primeiros desafios que eu tive foi de transformar a minha história num conto de fadas. E aí eu vou começar então a minha apresentação sobre a minha história e depois vocês vão entender por que eu resolvi começar por aí. Pode passar? Pode ir. Então, eu vou começar aqui para não atrasar, aí vocês vão ver a imagem. Não vou começar a minha história com Era uma Vez e nem vou terminar com Foram Felizes para Sempre. Talvez deva começar contando a história real de alguém que vive a busca de sensatez. Felícia é a minha personagem. Felícia era uma menina que gostava de brincar. Tinha 6 irmãs e 2 irmãos. Quando juntos se punham a cantar, deixavam sua mãe doida para ao santo evocar. Seu pai trabalhava fora, sua mãe era do lar. Seus irmãos faziam festa e Felícia se punha a sonhar. Gostava de brincar sozinha, para em suas ideias navegar. Certa vez seguiu as luzes e se perdeu no meio do mar. Encontrou Félix, o felino da rua, e se pôs a segui-lo sem subestimar. Aprendeu a lição, mas sabia que teria que aprender a nadar. Sua curiosidade só crescia. Felícia estudava a próxima aventura. Encontrou no circo do rabanete a oportunidade desta conjuntura. Porém, seu instinto dizia: isso não passa de desventura. Mas o tempo foi passando e Felícia foi crescendo. Vieram novos aprendizados e tudo foi se esclarecendo. O seu mundo foi ampliando e algo dentro dela foi se prevalecendo. Quando finalmente se sentiu pronta, Felícia preparou a saída. Levou sua família no peito e deu um passo para a despedida. Sabia que tinha a torcida de todos e por isso era a mais querida. Assim terminou a história de uma menina que hoje é uma mulher, que amanhã será uma esperança, para que outras Felícias possam escolher a melhor forma de ser, viver e acolher. Então, quando eu tive esse desafio, né, essa aqui é uma síntese, quando eu tive esse desafio, eu fui na minha história, dessa menina sonhadora que queria voar, que queria conhecer o mundo, que tinha um sonho de conhecer, de estar, né, de viver. E essa menina cresceu e esse sonho foi se realizando aos poucos, devagar, mas sempre num movimento crescente, sempre num movimento ascendente. E por que eu contei essa história? Para mostrar um pouquinho para vocês a minha história dentro do Quantum. Eu fiz o meu primeiro Quantum em 2004. Conheci através de uma consultoria que eu estava trabalhando na época. E me foi apresentada a metodologia e eu simplesmente me apaixonei. Eu disse, nossa, era isso que eu buscava, era isso que eu procurava. Poder ajudar as pessoas. Vi na metodologia um instrumento de poder ajudar, de poder
desenvolver as pessoas de uma maneira especial, não evasiva, de uma maneira consultiva, de uma maneira alegre, feliz. E eu fiz, né, quase 20 anos dentro da metodologia, eu realmente consegui concretizar isso com várias pessoas. E me desenvolvi dentro da Quantum, e esse segundo mapa foi de agosto de 2020, e é interessante quando a gente, quem conhece um pouquinho, sabe, né, as 4 emoções primárias, a CER, cada letrinha dessa tem uma pergunta, e como eu enfrento desafios e soluciono problemas, como eu trago os outros para o meu ponto de vista, qual é o meu ritmo e como é que eu lido com as regras. E olhando assim o desenho, eu tinha realmente um perfil, sempre tive a comunicação como um ponto forte dentro dos meus mapas, mas a ação era uma ação de colaboração, porque eu vim do terceiro setor, então eu tinha muito esse olhar, né, de trabalhar essa coisa, de compartilhar, era esse um foco importante para mim. E a criatividade era uma coisa também que sempre existiu, eu sou uma pessoa organizada, sou metódica, sou planejada. Quando eu comecei a trabalhar dentro da Quantum, eu tive que desenvolver outras competências dentro de mim. A minha sorte era que eu era flexível. E aí é como uma ginástica, que no começo dói, né? Um exercício, quando você começa na academia, fica dolorido. Mas de repente você se acostuma com aquilo e percebe que aquilo te dá vida, que aquilo te dá movimento, que aquilo te faz sair do lugar comum. E foi o que aconteceu. Eu desenvolvi dentro da Quantum vários projetos, trabalhos com clientes, e isso foi cada vez mais me trazendo essa alegria e me sentindo útil, me sentindo realizada dentro desse caminho, né? Dentro desse caminhar. E esse aqui é o meu último mapa que eu fiz agora, em maio de 2024, e eu achei muito interessante porque hoje eu estou com uma outra proposta no sentido profissional mesmo. Eu sou psicóloga, trabalho com antroposofia, trabalho com biografia humana, então eu estou muito mais consultiva, muito mais, né? A decisão nunca é nossa, a decisão é sempre do outro. Esse trabalho de conduzir, esse trabalho de levar o outro até onde ele quiser ir, né? E o nosso papel não é dizer, vai por ali, vai por aqui. Então eu estou desenvolvendo novas competências e aí eu comecei a analisar, puxa, né, que interessante como a gente muda. E a mudança é a única coisa que é efetiva na vida da gente. Eu nunca mais talvez volte a ser um Merlin, mas hoje eu tenho um locutor com algumas competências que eu desenvolvi aqui nessa época do executivo empreendedor, essa época da pauleira, de sair, de buscar cliente, sabe, aquela movimentação que é muito rica dentro da Quantum, que sempre foi assim, a gente sempre teve na doutora Cláudia uma referência de movimento, né? Então, quando eu olhei esses gráficos, falei, nossa, isso aí passa para mim uma história da minha vida, né? Um período da minha vida onde eu realmente fiz esse caminho através da ferramenta, descobrindo, me dando oportunidade e buscando novas formas de atuar no mundo sem perder o meu foco, sem perder o objetivo. E eu encontrei dentro da visão antroposófica esse olhar que resgata o sentir, o pensar e o querer, né? Rudolf Steiner foi o criador da antroposofia, ele é de 1861, faleceu em 1925 e ele era um filósofo australiano e ele trouxe um olhar espiritual, uma ciência espiritual dentro da nossa concepção hoje de entender essa materialidade, esse outro lado que a gente sempre falava com a doutora Cláudia, né? É interessante como o Quantum, ele te traz o outro lado, ele te mostra um novo olhar da pessoa sobre ela mesma. E quando eu tive essa leitura dos 4 níveis, né, da quadrimembração que a gente chama, corpo físico, vital, astral e o eu, e cada um deles com um papel importante na nossa vida, porque a gente não é só físico, a gente também tem o nosso corpo vital, o nosso corpo astral, que é justamente o que nos torna humanos, que nos torna inteiros, né? Da mesma forma, a gente tem essa conexão dentro da empresa, pode me virar, que é justamente quando nós falamos do físico, eu estou me reportando aos recursos,
O vital, ele me traz os processos dentro da organização. O astral, ele me traz as relações. E o eu, a identidade. E é tão interessante quando a gente olha essa questão, né? Porque quando a gente analisa os aspectos psicossociais, os aspectos pertinentes à biografia humana, também isso está relacionado com o dia a dia das organizações, porque a gente tem cada vez mais a empresa como um elemento vivo. A empresa é um aspecto vivo da organização. A empresa, ela tem a sua alma, ela tem o seu físico, vital, astral, ela tem a sua identidade. Então, quando a gente olha a empresa dentro dessa visão, a gente tem arte e tem técnica. A gente tem segurança, quando a gente pensa nos recursos. A gente tem dedicação, quando a gente olha para os processos e busca inovar, busca se aperfeiçoar. A gente tem motivação quando a gente percebe que está se desenvolvendo. Quando a gente percebe que a gente é um ser em desenvolvimento, em expansão, em crescimento. E a identificação com a empresa, né? Com a identidade da empresa. Puxa, é isso que eu quero fazer. Isso me representa. Isso está somando aos meus sonhos. Isso me toca a alma. Né? Não é simplesmente um fazer por fazer. E como a doutora Cláudia estava falando, né? Os melhores são aqueles que têm intenção naquilo que faz. Eles fazem com intenção. Então, dentro desse processo, eu até tinha feito... Como é que a gente pode sobreviver a essas mudanças? Porque a vida é mudança, né? A única certeza que a gente tem é da mudança. Então, como é que a gente pode sobreviver e se adaptar a essas mudanças? E conseguir, de verdade, né, compreender o processo. Por que nós estamos mudando? Por que isso está acontecendo? Olhar além, né? Aquela visão que a gente consegue enxergar além daquilo que está acontecendo. Uma visão ampla, né? Não só o problema em si, mas o que é que isso me trouxe? Qual é o meu aprendizado com tudo isso? Né? E eu acho que a metodologia ela ajuda a gente a entender, puxa, eu não estou vivendo um momento muito bom, mas o que estava realmente acontecendo quando tudo aconteceu? Né? O que eu estava vivendo? Por que o meu perfil está dessa forma? Isso não está distante de mim, isso não é algo inerente, isso não é algo apartado de mim, isso faz parte de mim. Meu lado bom, meu lado não tão bom, minhas dificuldades, minhas facilidades, né? E isso faz com que as pessoas consigam constituir esse eu. Este sou eu. Com a sombra, mas tem a luz. Com a dificuldade, mas tem a facilidade. Né? Então, acho que o quanto ele traz um pouco isso pra gente, né? Olha direito. Olha o que você não está conseguindo ver. Observa, contempla, né? E aí eu até coloquei assim, né? Nesses 17 anos, quase 20, de convivência, me parece muito mais. Creio que pude acompanhar esses diferentes momentos pelo qual a empresa Quantum vivenciou. Foram momentos de muitas descobertas, muitos desafios, dúvidas, incertezas, mas também de superação, de festas, alegrias, realizações e o melhor, sentir que estávamos cumprindo a nossa missão. Hoje, fazendo uma pequena retrospectiva e olhando para os 35 anos de existência da empresa, me vem a certeza de que a partir de agora se inicia um novo ciclo. Estamos no linear, né? Então a gente tem aí as fases do desenvolvimento, as 3 fases. Os 3 primeiros setênios, que vão até o 21, os 3 setênios do meio, que vão até os 42, e dos 42 em diante. E aí, a Quantum está justamente aqui nos 35 anos, né? Uma fase muito importante, onde os potenciais eles se transformam em habilidades, onde se passaram algumas crises, quem não as teve na vida, né? E essas leis... Isso acontece para as pessoas e isso acontece para as organizações também. Elas também têm vida, elas também têm processos. E esses processos são leis universais. Todas as pessoas vivem isso, consciente ou inconscientemente disso, né? Então, a Quantum está aqui nos 35 e essa crise da autenticidade, pela qual a gente vê aí dentro desse cronograma, né? Ela nada mais é do que uma oportunidade
de poder, né, se desenvolver. E aí eu coloquei aqui, né, se no atual momento, no atual setênio, questionávamos e organizávamos o mundo e buscávamos conquistar o lugar da empresa, no próximo setênio, será a consolidação deste lugar, no qual a alma da consciência se fará presente a cada momento, fazendo com que seus protagonistas questionem a si mesmos. Comecei falando da minha história, entrei na história da empresa e agora eu quero fechar minhas palavras mostrando que na vida podemos nos alegrar e nos adaptar e crescer com as provocações que ela nos proporciona. Aquela menina sonhadora foi para o mundo, se adaptou a ele, mas não se perdeu. Não perdeu sua essência. Continua lutando para dias melhores e acreditando no melhor das pessoas. E aí foram alguns momentos, né? Alguns cliques de momentos importantes da minha vida. Eu acho que também no crescimento da Quantum, nesses 35 anos, como eu disse, eu acompanhei quase 20, né? Não ia caber todas as fotos aí, que tem muitas, são muitos momentos especiais, foram muitos momentos importantes de crescimento. E é claro que a gente se trata de mana, né? Irmão briga, né, gente? Irmão briga, se desentende, mas a gente sabe que no fundo, existe amor. E é exatamente isso que eu sinto estando aqui hoje, compartilhando com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Quantum, e foi a minha forma de homenagear esses 35 anos. Muito obrigada. Obrigada, Jandro.